Olá, eu sou o Leonardo Tamarte e hoje eu estou aqui para uma conversa mais informal, né, com um convidado. Estou aqui com o Murat Azevedo. Olá pessoal, eu sou o Murat Azevedo. Vamos falar aqui sobre 5 filmes que nos surpreenderam nesses últimos anos aí. Que a gente não esperava nada, de repente o filme foi lá e bum, deu aquela mensagem, mexeu com a gente. Pois é, a gente não pesquisamos muito sobre os filmes, né, para poder elaborar um vídeo muito sei lá, específico, perfeito, né, digamos assim, perfeito sobre cada filme. Nós vamos falar basicamente dos filmes que nos surpreenderam e eu diria que dos últimos 8 anos, né, a partir dos últimos 8 anos pra cá. Você, 2017 pra cá, por aí. dos filmes que você escolheu, né, eu escolhi 5 filmes, o Murat escolheu mais 5 filmes. Então nós vamos citar que é uma recomendação, né, dos filmes que nos surpreenderam, basicamente isso. Não vamos, se você quiser saber mais sobre o filme, é bom você pesquisar especificamente sobre cada um deles. A gente não vai falar nada demais sobre ele, digamos assim, né. E eu vou começar, né, esse é um vídeo sem cortes, então seja livre. Eu vou começar pelo filme Encontros e Desencontros, que é a tradução de Lost in Translation, né, que fica perdido na tradução literal, né, se fosse traduzir o filme, né, que é da Sofia Coppola, que ela é filha de quem? Do Coppola, Francis Coppola, que é um grande cineasta, né, ela também é uma grande cineasta, já se firmou, né, como uma grande cineasta desde muito tempo, né, porque já vi fazendo filme há muito tempo já. E eu acho que um dos primeiros filmes dela que ela fez foi As Virgens Suicidas, que eu assisti, lembro que já foi um filme bem impactante pra mim já, porque tem uma sensibilidade diferente, né. Aí esse filme Encontros e Desencontros, ele me surpreendeu, porque eu não esperava muita coisa, né, do filme, mas o filme me surpreendeu na medida que ele mostrou uma sensibilidade que na verdade que eu acho que é própria, já havia sido próprio do filme das Virgens Suicidas, né. Porque já havia uma sensibilidade que tem a ver com uma coisa mais, digamos assim, como é que chama? Uma coisa não ativa, é o que é o contrário de ativo, seria? Inativo? Não, inativo, né? Seria passivo, né? Passivo, assim, passivo, entendi. eu acho que a relação, né, eu não me lembro muito bem da história, porque eu assisti esse filme em 2016, eu acho que foi. E é basicamente de uma personagem que fica um tempo no hotel, né? Murat, você assistiu recentemente, Sim, faz pouco tempo. Ela fica no hotel no Japão. Aí lá ela encontra uma pessoa com quem ela mantém uma relação assim de amizade, né, digamos assim. E ambos compartilham uma certa solidão, são duas pessoas solitárias, né? E a relação que eles têm é justamente essa relação de passividade, né? Vai até o final do filme, né? Com isso, né? A gente, pelo menos do meu ponto de vista, eu sempre achei que aquela coisa, né? Tipo, parece que vai, mas nunca vai. No final não vai, né? É uma relação que não se realiza, né? Um relacionamento não vai ter, eles não têm contato muito, digamos assim, né? Contato sexual, né? Não existe, né? Eles somente amizade, né? Então foi um filme assim bem impactante, assim, que mexeu comigo, assim, eu achei, nossa, tipo de relação que profundo e ao mesmo tempo não é carnal, né? Não é uma coisa assim, né? Achei o filme bem impressionante, me marcou muito isso aí, né? Agora já o Murat, né, que depois de assistir, me disse que não gostou do filme e queria que você me dissesse aí rapidamente porque você não gostou do filme. Não, de modo geral, eu não vou dizer que eu não gostei do filme, eu gostei do filme. Em alguns momentos foram impactantes, eu acho que tem uma cena logo no início que a protagonista vai ligar pra uma amiga, não lembro direito quem era, liga pra uma amiga pra relatar que não tava muito bem, a amiga meio que não dá, não, depois a gente conversa e tal, não liga muito pra dor dela. E ela percebe, eu acho que a protagonista meio que percebe ali que tá meio que sozinha, não percebe que não tem alguém pra conversar. Acho que foi até antes dela conhecer o outro protagonista do filme. E gostei dessa cena, achei interessante. E outro momento que eu acho bem interessante, que na minha concepção é o melhor momento do filme, é quando eles estão deitados em um momento e tem uns diálogos bem interessantes a respeito de algumas reflexões que eles fazem, os dois protagonistas. O que me deixou um pouco frustrado é que eu entendi que a relação não era uma relação muito carnal, uma relação mesmo de amizade, companheirismo, que ela tava
que ambos estavam sentindo falta disso, e que no final, eu não vou soltar spoiler, mas o que acontece no final eu acho que me decepciona um pouco, e meio que quebra o que eu tava, se não acontecesse aquilo ali, o filme estaria muito melhor assim na minha mente, assim. Eu acho que o que quebra muito é o final, mas de modo geral eu gostei do filme, não achei ruim não. Gostei. Não, o final é o beijo que tem, eu achei meio muito clichê e assim, tipo, quebra com aquela relação. Não era uma relação carnal. Até porque ele era bem mais velho que ela. Não era uma relação de beijar, de ter atração nesse sentido. Era muito de companheirismo, né? De fazer, de suprir uma lacuna que era a lacuna da amizade, de conversar, de entender, de dar atenção, de se importar. Eu acho que essa lacuna que um preenchia na vida do outro, que meio que foi deixada de lado no final. Eu não gostei muito disso. Mas de modo geral eu gostei do filme. Achei bem interessante. Eu acho que para algumas pessoas que assistiram o filme, né, como foi meu caso, a gente percebe a relação dos dois e torce para que se realize, né, ou seja, que eles fiquem juntos, né, os dois personagens. Já no seu caso foi o contrário, né? Tu se encontra. Eu achei horrível quando eles tem um beijo lá. Pra mim foi a pior cena do filme. Pois é, então essa é a diferença. Mas o filme realmente é muito sensível, né? Quer dizer, todos os filmes têm a sua sensibilidade, né? Mas a da Sofia Coppola é uma sensibilidade específica, muito diferenciada. Eu acho que merece muito. E, inclusive, eu recomendo para você que nunca assistiu, Morato, o filme As Virgens Suicida. Eu acho que foi o primeiro filme dela que ela dirigiu. Que tem até aquela atriz, Não, a atriz que faz a Mary Jane. Kristen Dust. Essa mesmo. Enfim, agora o Morato vai falar o primeiro filme dele, que ele... Pronto, eu separei meus 5 filmes na ordem de que eu assisti. Tipo, o primeiro filme dessa lista foi o mais antigo, vamos dizer assim, o que eu achei primeiro. Não assisti no ano que lançou, demorei um pouco pra conferir, mas eu lembro quando eu conferi, quando eu assisti, eu gostei pra caramba. Que foi Nasce uma Estrela, né, com o Bradley Cooper como protagonista e diretor, e com a Lady Gaga. Me surpreendeu o filme porque eu não sabia que a Lady Gaga... Assim, eu sabia que ela atuava, mas nunca tinha assistido nada com ela. Me surpreendeu muito a atuação. Ela atuou muito bem nesse filme. A trilha sonora, as músicas são perfeitas, eu acho que a trilha sonora se encaixa muito bem. E o Bradley Cooper era um ator que eu não gostava do Bradley Cooper. Eu não gostava dos filmes que eu assisti dele, não tinha assistido muitos, mas os que eu assisti não havia gostado. Eu lembro de O Lado Bom da Vida, que me decepcionou pra caramba. E quando eu disse, não vou assistir. Aí só que eu vi muitas críticas positivas em relação ao filme, eu acabei indo assistir. Então, vou conferir, Nasce uma Estrela. Gostei muito. Eu acho que o Bradley Cooper tem muito mérito porque ele dirigiu e atuou. E assim, a gente sabe que é muito difícil. Eu imagino que seja muito desafiador. E é o primeiro filme dele. E ele dirige muito bem e atua muito bem. E eu gosto muito da trajetória do cara. A trajetória do protagonista ele é um cantor muito famoso, que tem sua reputação, tem seu dinheiro, tem sua carreira consolidada. E em um dado momento ele encontra uma cantora que, na verdade, nem tinha muita carreira profissional, trabalhava ali, mas não era algo muito consolidado. Trabalhava em bares, que é a Lady Gaga, a personagem da Lady Gaga. E ele conhece ela, vê o talento, diz, esse é um talento e tal. E ele começa a lapidá-la, começa a ter um acesso um pouco maior a ela, começa a ficar mais próximo e ajudar ela a consolidar uma carreira. E ela, de fato, consegue consolidar uma carreira, fica muito famosa, só que ao mesmo tempo que ela vai crescendo, inclusive os dois ficam juntos, nesse caso e tudo mais, mas ao mesmo tempo que a Lady Gaga, a personagem da Lady Gaga vai ascendendo, vai se tornando uma cantora cada vez mais renomada, ele vai decaindo, ele vai... uma queda ascendente, começa a ter problemas com o alcoolismo e isso vai sendo agravado com o decorrer do tempo. Ele vai perdendo um pouco da fama e vai ficando cada vez mais de lado. E isso começa a mexer com os sentimentos dele. Ele começa a sentir cada vez mais deixado de lado, começa a sentir uma série de dificuldades que outra hora ele não sentia. Ou seja, é a ascensão de um personagem e a decadência de outro. E eu achei bem interessante essa jogada aí. Achei bem interessante. Não é uma inovação, não é algo inédito. Já, tanto é que é a quarta versão do filme, né? É um remake, na verdade. Mas eu achei muito interessante, me surpreendeu pra caramba e o final também eu achei bem impactante, assim. Ser um final não clichê. Tudo bem que eu não sei se os outros filmes, eu nunca achei os outros 3 mais antigos, mas não sei se o final é igual. Mas eu achei interessante, apesar de eu não gostar muito do filme, eu acho que ele vai até comentar aqui porque não gostou. Eu me surpreendi pra caramba com o filme. Pois é, né, você falou aí que já é a quarta versão esse do filme. É a quarta versão. Nasce uma Estrela, eu assisti esse filme e eu achei ele, na verdade... Eu fiquei com a sensação, né, o impacto que o filme deixou foi de que eu já tinha visto aquela história, sei lá, várias vezes. Não sei se foi os elementos da história, um pouquinho de cada coisa, assim, mas eu também acho que eu nunca vi as versões anteriores, mas fica a sensação de que é uma história bem clichê mesmo. E você me falou, né, que você já assistiu imaginando que também fosse uma coisa clichê, né? Que fosse uma coisa, uma história meio de romance qualquer, né? Inclusive, essa ideia de uma personagem que
que admira um cantor de rock e vai atrás dele, descobre, conhece ele pessoalmente e acaba descobrindo que ele é um alcoólatra. Isso aí me lembra um filme com a Lindsay Lohan, né? Já viu? Você lembra disso? Não assisti com a Lindsay Lohan, não. É um filme, eu não lembro, é um filme antigo, mas eu tava até pesquisando aqui agora, ver se eu lembrava o nome do filme, eu não lembro. Ela conhece o cara, e o cara é um bêbado, aí ela tenta cuidar dele, assim, né? Enfim. Mas é um filme bem sessão da tarde, assim, uma coisa bem chata mesmo. Aí, por essa razão, inclusive o final, eu achei bem clichê também, do final do Nasce a Estrela, né? Enfim. Agora é a minha vez de falar outro filme, né? Outro filme que eu separei aqui, chamado American Animals, né? Eu acho que não foi traduzido pro português, pro Brasil aqui. O título é esse mesmo em português, American Animals, que é de 2018, dirigido por Bart Lytton. Esse filme não é tão conhecido, eu recomendei a Murati assistiu. E é basicamente a história de 4 jovens que entram, são alunos, né? São colegas da faculdade. Aí eles têm uma ideia inteligentíssima, né, de roubar a própria faculdade, né? Aí eles... E por quê? O que tem de valor na faculdade, né? Na biblioteca, onde tem livros raros, né? Livros de um historiador que seleciona pássaros, né? Que faz desenho de pássaros e tudo. É um livro raríssimo, se não me engano, parece que é do século XIX, assim. Que eles buscam roubar esses livros, é mais de um, para poder vender no mercado negro, né? Poder vender para colecionadores e tal. E a trama é de um clima muito dramático. Acho um filme muito tenso, assim, você fica completamente preso, né, à história. Eu não sei se você concorda, eu tô falando assim, mas eu não sei se você vai estar concordando. Eu fiquei fincado, como é, fincado? Eu fiquei muito vidrado na história, né. A história realmente, porque você e também ele segue um estilo que não é inovador. Já existiam outros filmes que faz isso, porque a história é baseada em fatos reais, né? Aí durante o filme apresenta as pessoas, os personagens reais que realmente cometeram o crime, ou seja, aqueles 4 jovens dando depoimentos reais, como fosse um documentário, assim, né? As pessoas reais ao lado ao mesmo tempo que dá depoimento os atores, né? Interpretando o papel, né? Interpretando não ele como ator, mas como personagem, né, do filme, dando depoimento, assim. A história é bem dinâmica. Eu acho que o filme segue uma dinâmica e um estilo muito interessante, assim. No final acaba ruim, né? Dando spoiler já, no final dá ruim pra eles não conseguem roubar e vão pra cadeia, né? Mas assim, é realmente um filme fascinante, assim, bonito também. Eu acho bonito, bem feito, né? Tecnicamente, né? Mas o que você achou do filme aí? Acho que tecnicamente o filme é bem gravado, dá pra perceber que os atores também são muito conhecidos, eu gosto dos atores que estão no filme, mas assim, não achei um filme nada impactante não me prendeu, tanto é que eu até nem lembro direito da trama dele, eu lembro, acho que assisti faz uns 2 anos, não sei, faz nem tanto tempo assim, mas eu não lembro nada do filme, praticamente nada, porque ele não marcou. Eu acho que é um filme ok, não é um filme ruim, mas também não é um filme que, pelo menos pra mim, que me surpreendeu, né? Até me surpreende esse filme te marcar, que eu particularmente não achei nada de tão impactante não. Não tem nada a história não tem nada de filosófico, que eu gosto de histórias assim, né? Mas que se faz refletir, né? Que faz a gente refletir, ficar pensando em temas, questões filosóficas, questões da vida, né? Mas esse filme não tem nada disso, né? Mas é uma experiência, assim, de drama, de suspense, digamos assim, bem fascinante, assim, eu acho. Foi o que eu achei, né? Mas o seu próximo filme aí, fala. Bom, outro filme que me marcou também, eu assisti, acho que em 2020, se não me engano, acho que foi na pandemia, que foi um filme que foi lançado bem há muitos anos atrás não, acho que ele é 2017, que é o filme Corra, do Jordan Peele. É o primeiro filme dele, também me surpreende muito, alguns diretores começarem já muito bem, é o caso dele. Apesar de que os próximos filmes que ele fez eu particularmente não gostei tanto, eu acho que Nós não é tão bom, é ok, é apenas ok. Não olha, eu não gostei, me decepcionou. E tem além de Candyman, que ele é produtor e que também é apenas um filme ok. Mas eu acho que Corra, realmente, ele começou muito bem. A trama basicamente é um cara negro, tem a sua namorada, e ele conversa com a namorada e tal, a namorada combinam pra ele conhecer os pais dela. Então ele vai pra casa dos pais dela e ele tá muito receoso de conhecer os pais dela, que ela é uma moça branca e a família dela é toda branca e tudo mais. E até aí, ok. Aí ele vai, só que quando ele chega lá na casa
da namorada, dos pais da namorada, ele começa a ver umas coisas estranhas, umas coisas bizarras. E conforme a trama vai passando, a gente vai começando a suspeitar. Eles tratam ele bem, não tratam mal, mas tratam de uma forma estranha. Então, com o passar do tempo, com o passar do filme, a gente vai descobrindo algumas coisas bem macabras e bem bizarras. Mas o que eu acho mais interessante nesse filme é o plot twist. Ele foi um dos plot twists mais impactantes que eu tive nos últimos anos, assim. Eu acho que ele com um filme do Shyamalan também, que até poderia colocar até aqui na lista, chamado A Visita, que também me marcou bastante o plot twist. É muito interessante a reviravolta que tem no filme. Não que se resuma só a isso, tem muitas outras coisas interessantes. O filme fala muito sobre racismo. As atuações são muito boas, tanto da protagonista como do Daniel Kaluuya, que é o protagonista. Ele é um bom ator. Depois desse filme eu comecei a gostar dele. Eu acho que, assim, de modo geral, é um filme bem interessante. Tanto que eu reassisti esses dias, eu acho que tem um ano mais ou menos, que eu reassisti. Acho que reassisti ano passado. E o filme ainda continua muito bom. Quando você reassiste um filme, você gosta dele. Mesmo sabendo o plot twist, eu achei muito interessante. E eu acho que ele se segurou. Não, pois é. Eu também acho interessante esse filme. É dirigido por quem? Jordan Peele. Jordan Peele, né? Ele faz parte de muitos diretores, alguns diretores, né, dos Estados Unidos, que se propõem a fazer cinema, né, voltado para a questão do racismo, né, lá nos Estados Unidos, né? Que sempre foi... sempre foi uma questão muito dramática lá, né? O racismo nos Estados Unidos. Sempre houve uma segregação, né? A gente tem Spike Lee também, que é como um grande nome, né, do cinema. Diretor que faz filmes que pensa isso, né? Que pensa a questão, coloca protagonistas negros nos seus filmes. E esse filme específico, eu confesso que eu não me impactei tanto assim, né? É porque eu achei ele tem uma estrutura meio comercial, ao mesmo tempo meio artística. Eu já falei, né? Do ponto de vista formal dele, né? Que não me impactou tanto, assim. Inclusive, existe esse plot twist, né? Esse plot twist é interessante. E no final acaba que... Tem um final alternativo, se não me engano, né? Esse filme. É curioso. Tem o original, que acaba bem no fim das contas, né? A família que causa mal, que tenta sequestrar, tenta matá-lo, né? Acaba que se dá mal e ele acaba no final. Eu tô dando um spoiler, acho que não importa não, spoiler. O Spike Lee dirigiu Malcolm X, uma biografia, que é muito interessante também. Eu assisti nos anos 90. Eu acho muito fascinante esse tipo de filme que dá protagonismo, né? Justamente para poder tirar essa questão da segregação. Dizem que a segregação nos Estados Unidos foi das mais perversas que já existiram, né? E eu me lembro... A gente me vem à cabeça logo o filme Green Book. Você já assistiu o Green Book, né? Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar, também fala disso, né? Fala disso, de que a segregação havia até a década de 70, por exemplo, né? O negro podia apanhar na rua, assim, se fosse em certos bairros, assim, né? Era uma questão muito dramática mesmo, a segregação, né? Nos Estados Unidos ninguém fala disso, né? Inclusive tem um filme, eu acho que é do Martin Scorsese, que ele escreveu, que ele dirigiu sobre a cidade, uma espécie de homenagem à cidade de Nova York. Eu me esqueci o nome do filme. Acho que é Gangues de Nova York. Gangues de Nova York. Que fala sobre isso também, a questão racial, como era dramática, né? E mostra que, inclusive, no período da Guerra da Secessão, na década de 60 do século XIX, né? Quando o Norte venceu, né? E houve a abolição da escravatura, né? Nos Estados Unidos, muitos negros que moravam nos Estados Unidos, em Nova York, foram queimados vivos, né? Pegaram eles, colocaram em poste e tocaram fogo, assim, né? Eles vivos. Isso é uma coisa dramática, assim, né? Realmente muito trágica, né? E a nível, né? A barbárie que fizeram contra os negros nos Estados Unidos é comparado, talvez, até pior do que os judeus, né? Do campo de concentração lá nazista e tal. Eu já vi gente falando sobre isso, assim. É realmente bem interessante. Então, o cinema precisa realmente dessa representação, né? Da comunidade negra, enfim. Outro filme que eu vou falar agora é o filme Beleza Americana, né? American Beauty, né? De 1999, dirigido por Sam Mendes. Esse filme me surpreendeu, acho porque eu já via há muito tempo, eu estava na minha lista de filmes para assistir há muito tempo e ficava esticando, achava que era um filme comercial, assim, um filme mais bobo, né? Beleza Americana. Eu cheguei até a imaginar que fosse um filme de comédia, pelo título assim a gente imagina, né? Um filme de comédia. Mas não, o filme segue uma estrutura um ritmo bem dinâmico, que lembra um pouco até o Clube da Luta, lembra um pouco assim, não sei se você lembra. O ritmo dinâmico, tem aquela voz, né, aquela voice over, personagem central que fala.
o filme se inicia com o personagem dizendo que já está morto, né? Que em um ano ele vai morrer e tal. Aí o personagem central é um cara lá, de meia idade, que não gosta da vida dele, não gosta do trabalho. A esposa dele trata ele como se fosse um bosta e tal. Ele é despedido do emprego. Daí ele começa a se apaixonar pela amiga da filha dele. Ele mora do lado de um cara que é ex-militar, que é preconceituoso, que é homofóbico, mas é homossexual também, enrustido, né? Ou seja, o filme critica, na verdade, no fim das contas, ele critica a classe média americana, né? Esse filme faz uma crítica muito brutal à classe média. E ele é meio desprendido, assim, né? O filme realmente termina num final trágico, assim, né? Bem dinâmico, como eu disse, né? Igual o Clube da Luta, assim, né? Lembra um pouco, assim, o ritmo desprendido, sem ser... Porque o cinema americano vinha numa série de... Até os anos 90, né? Vinha uma série de um certo rigor, um certo realismo até, né? Então veio uma série de filmes que buscou se desprender mais disso, né? Ser mais dinâmico, ser mais ousado, digamos assim. Eu acho que ousado é a palavra boa, né? Para descrever esse filme. Então esse foi um filme que me impactou, assim, porque eu percebi, nossa, que interessante, né? Que fascinante esse filme, né? Eu até reassisti ano passado e ficou com a mesma impressão, né? Um filme que realmente vale a pena ser visto. É isso, basicamente isso. Tem alguma coisa a dizer sobre esse filme? Eu particularmente gosto do filme. Não acho que ele até ganhou o Oscar. Não sei se de repente ele tinha tanto méritos assim pra ganhar o Oscar. A forma como a história é contada eu acho muito interessante. É intrigante, como já começa dizendo, daqui a um ano eu vou morrer e tal. Você já fica curioso pra saber o que vai acontecer. Eu achei interessante e também eu gosto da atuação do Kevin Spacey. Eu gosto dele como um ator. E nesse filme ele talvez seja... Se não fosse o melhor papel, eu acho que é um dos melhores papéis que ele faz. De modo geral, eu gosto. Não acho que ele deveria ganhar o Oscar. Mas eu acho que é um filme que assim, é relevante e tem seus méritos, sim. Fala alguma coisa? Não, eu acho que ele ganhou o Oscar no melhor filme. Melhor filme. Nem lembrava disso. Pois eu acho que mereceu mesmo. Filme que merece. Qual é o terceiro filme aqui da minha lista é um filme que eu assisti no início de 2022. 2022. Que é o Ataque dos Cães, com o Benedict Cumberbatch. E assim, eu gostei muito do filme. Eu gosto do ator Benedict Cumberbatch, não acho ele o melhor ator de Hollywood, como muita gente pinta até às vezes, mas eu gosto da atuação dele. Nesse filme especificamente, talvez seja a melhor atuação dele. Gosto pra caramba dele nesse filme. Tem um ator até que faz o Breaking Bad, eu esqueci o nome dele agora. E basicamente a trama é o seguinte, tem um cara, que é o Benedict Cumberbatch, tem um irmão dele. O irmão dele, ele arruma uma namorada, uma esposa, vamos dizer assim. E essa esposa já tem um filho. E esse filho é um filho adolescente, já relativamente grande. É um mestre, né? Isso, justamente. E então ele... Só que o irmão dele, o Benedict Cumberbatch, ele é muito preconceituoso, ele não gosta. E começa a pegar no pé, tanto da esposa do irmão dele, né, a cunhada, teoricamente, quanto do filho dela. Ele começa muito a pegar no pé dos dois. Pega muito no pé. E o irmão dele, o esposo da personagem da Kristen Dunst também, inclusive, ele precisa viajar, trabalha viajando. Quando ele viaja, ficam basicamente o irmão dele, a sua esposa e o filho da esposa. Então, assim, fica aquele conflito e é um caos. A gente percebe aquele clima pesado, dele ficar pegando no pé, ficar provocando, e fica aquele clima muito pesado. Só que o legal do filme é o plot twist. Ele tem um... Não é um plot twist. Não sei se seria um plot twist, mas a revelação do final. Tem um acontecimento, eu não vou soltar spoiler aqui, porque eu acho que muito do filme, acho que 50% do mérito do filme, eu acho que é a grande surpresa no final do filme, do que acontece. Mas eu acho muito interessante como ele vai construindo. E tipo, ele deixa a pista lá, e se você de repente esquecer, não prestar atenção nos detalhes, você acaba perdendo a graça do final. E eu gosto muito do final do filme especificamente, gosto de todo o filme como um todo, mas o final acho que é mais surpreendente. E tem outra revelação sobre o personagem do Benedict Cumberbatch que... É interessante, você começa a juntar as peças e achar, será que é isso que eu tô pensando? Será que é aquilo? Só que de repente você cria sua teoria, e eu acho que no final dá pra confirmar a teoria que é levantada durante o filme, juntamente com a revelação de uma morte que acontece no final. Eu acho que esses dois fatores aí são os dois fatores que eu acho mais relevantes no filme. E foi um filme que surpreendeu. Tanto é que foi o filme que eu torci pra ganhar no Oscar no ano passado, acabou... Quem ganhou até foi No Ritmo do Coração, ganhando um Oscar, mas eu até esperava que o Ataque dos Cães ganhasse, e eu achei um dos melhores filmes do ano passado. Pois é um filme que merecia ter ganhado o Oscar mesmo, né? No Ritmo do Coração foi bizarro aquele filme ter ganhado, não foi? Eu achei bizarro, assim, quando soube que ele ganhou. Eu disse, não, esse filme eu não tinha assistido. Eu assisti, eu gostei dele, entendi, eu acho que não era o filme pra ganhar o Oscar, mas eu gostei do filme. Pois é. Esse filme, Ataque dos Cães, né? Eu me lembro, eu não daria spoilers, porque
É até aquele tipo de filme que você tem dificuldade de entender o final, né? Eu mesmo tive dificuldade, só fui entender depois que pesquisei. Como é que aconteceu, né? Porque o personagem, aconteceu uma coisa ruim com o personagem e você não sabe direito como é. Eu tive que, inclusive, Murata, você que me explicou. Não, eu entendi, mas eu fiquei na dúvida. Isso não é o que eu tava pensando, só que eu fiquei na dúvida. Eu tive que pesquisar pra confirmar mesmo minha teoria. Pois é, e é curioso que esse filme foi... É interessante que esse filme ele foi dirigido por uma mulher, né? Eugênie Capion, que o Murata acabou de falar aqui. Que ela é neozelandesa e ela dirigiu o filme O Piano, né? Que é um dos melhores filmes que eu já vi, O Piano, inclusive. E como diretora, é curioso isso, né? Você entra na questão da discussão a respeito da acessibilidade, de volta na questão da sensibilidade, né? Como que um filme dirigido por uma mulher é diferente de um filme dirigido por homem, né? Acessibilidade, como se a acessibilidade feminina fosse uma coisa mais sugestiva, né? E o filme ele é mais sugestivo, né? Ele é muito sutil, né? No que pretende lembra até um pouco, você falando desse aspecto, lembra muito o filme da Sofia Coppola, nessa questão de silêncio. É verdade, reforça. Lembra o filme da Sofia Coppola, a questão de sensibilidade mais, de sugerir coisas, né? Não ser tão evidente como se diria no cinema dirigido por homens, né? E o filme, o Piano é assim como o filme Ataque dos Cães, assim como o filme da Sofia Coppola, né? Sensibilidade que é realmente admirável, eu acho. Eu vou falar agora do próximo filme que me surpreendeu, foi o filme Coringa, Joker, né? Joker de 2019, dirigido por Todd Phillips, né? Isso, Todd Phillips. É um filme fascinante, assim, eu não sei... Eu acho que foi um filme que surpreendeu muita gente que gostava dos quadrinhos, principalmente o Murat, né, que acompanha o pessoal dos quadrinhos, os nerds, porque é um filme bem político, eu acho, né, no sentido de que o personagem central, o Coringa, né, ele não é como nos quadrinhos, ele é como nos quadrinhos, não. Bom, existem algumas versões que se assemelham muito, que existem muitas versões de Coringa, né, mas ele pegou mais da essência, um Coringa mais urbano, um Coringa mais real, não tão... como poder dizer, não tão fantasioso, um Coringa mais realista mesmo. Existem versões, mas não é a que é mais comum, vamos dizer assim. O Joaquim Fênix, ele faz um Coringa meio perturbado, né, mental. Inclusive, até tem um filme, esqueci o nome do filme, mas tem um filme de, acho que 2011, que o Joaquim Fênix participou, ator, né, como protagonista, que ele interpreta um papel de uma pessoa que tem problemas mentais, né? E ele faz esse mesmo personagem, é como se fosse o Coringa lá, já em 2011, nesse filme. E é muito fascinante isso, né? Porque o personagem se rebela contra duas pessoas que tentam atacar, né? Que atacam ele no metrô. E daí ele acaba, não sei, ele acaba se revoltando contra a própria vida, né? Porque ele trabalha como comediante, né? Ele faz stand-up comedy. Tem a cena que é bem, que marcou muita gente, né, que ele vai, quando ele vai num talk show, assim, né, e talk show, né? Talk show e acaba assassinando, né, o entrevistador, dá um tiro na cara. A cena é fascinante, assim, e ele provoca uma rebelião, né, na cidade de Gotham City, e isso tem a ver muito também com o movimento anarquista, né, com uma espécie de apologia ao anarquismo, eu diria até. Né? O personagem provoca assim, né? Como uma espécie de anomia, ele provoca uma anomia social, assim, a sociedade sem leis, né? Isso gera muitas discussões. Eu acho que vale a pena discutir esse filme, né? A gente tem que falar rápido desse filme, então é basicamente isso, né, que eu tenho que falar. O vídeo está ficando muito longo, né? Qual é o seu próximo? Tem algo a dizer a respeito do Coringa? Não, com certeza. Eu acho que Coringa, eu gosto do filme do Coringa, eu acho um bom filme. Eu lembro quando eu assisti em 2000 eu não lembro se foi em 2019, acho que foi em 2019 que foi lançado. Foi assistindo no cinema, o primeiro ato do filme eu acho ele um pouco arrastado, mas de modo geral eu gosto pra caramba do filme. Eu acho que inclusive vai decidir existe um projeto, e eu acho que se de repente de fato forem concretizar esse projeto aí, que é de fazer um selo mais black, que é do universo não compartilhado. E eu acho que às vezes é por isso mesmo, por esse caminho, fazer filmes mais independentes, como o The Batman, como o próprio filme do Coringa. E eu acho que ele tem uma identidade própria. O fato de ele não ser conectado com os outros dá uma liberdade criativa pro diretor, que eu acho que foi fundamental para o sucesso desse filme, pra esse filme ser tão bom. E eu gosto pra caramba dele, e acho que um filme, inclusive vai ter o Coringa 2, eu acho que não precisava, eu acho que ele se fecha muito bem. Pode ser que dê certo, pode ser que seja um bom filme. Eu torço para que isso. O Joaquin Phoenix é um ótimo ator. Não sei se é o Todd Phillips que vai dirigir novamente. A própria Lady Gaga é uma ótima atriz. Pode ser que o filme seja bom. Eu me preocupo um pouco de ser uma sequência,
mas pode ser que seja bom. O primeiro filme eu gostei pra caramba. E eu acho que ele se sustenta por si só. Não precisa de Batman, não precisa do universo compartilhado pra ele fazer sentido. Eu acho que isso aqui é muito interessante. O meu próximo filme que eu vou destacar aqui é o melhor filme de 2022 pra mim. Eu me surpreendi pra caramba. Eu acho que uma das maiores surpresas que eu tive, assim, de cinema, de ir pro cinema e me surpreender, que foi... Eu tava até em Maceió no dia que eu fui assistir. Eu assisti um filme, eu acho que foi Doutor Estranho, 2 vezes. Aí eu fui com uns amigos meus pra Maceió. Aí eles, vamos assistir um filme no cinema e tal. Eles iam assistir Doutor Estranho. Só que eu já tinha assistido 2 vezes, eu não ia assistir a terceira. Eu disse, não vou assistir a terceira vez no cinema o mesmo filme. Aí eu tinha ouvido falar muito bem de O Homem do Norte. Só que é um filme longo, acho que tem umas 3 horas de filme. E tava muito tarde mesmo, já acho que era 9 e pouca da noite. Eu disse, eu achei um filme, vou sair muito tarde do cinema. E eu tava cansado da viagem, então eu imaginava que eu não ia conseguir me prender. E o filme tem pouco diálogo. Só que quando eu assisti, eu me surpreendi pra caramba. A história é uma história super clichê. É uma história baseada muito no... lembra até o Rei Leão, uma história de... Qual é a obra original que inspirou o Rei Leão? Esqueci agora. Shakespeare, sim, Hamlet, né? E o protagonista, basicamente, ele é uma criança, ele é um garoto, e o tio dele acaba matando o próprio pai, o pai do menininho, né? No caso, o próprio irmão, e sequestrando a mãe dele. E esse menino, ele sobrevive, sendo que ele fica com aquele sentimento de querer se vingar. Lembra muito o Rei Leão, mas assim, é muito bem articulado. O que eu gosto do filme é que ele é um filme que ele tem poucas palavras, mas ele é um filme, pra mim, é um filme viking definitivo. O aspecto, os cenários, acho que tudo, a fotografia, tudo remete muito àquela região nórdica. Eu acho que é tudo muito bem articulado, tudo muito calculado. Eu também gosto do personagem do Willem Dafoe, ele é amedrontador e ao mesmo tempo muito bem desenvolvido. Também gosto de uma atriz que eu já gostava dela, e depois desse filme eu passei a gostar ainda mais. Eu acho que talvez seja a minha atriz favorita no momento, que é a Anya Taylor-Joy. Ela é uma atriz excelente, apesar de que ela ter um papel mais secundário, ela não ser a protagonista, ela ser a esposa do protagonista, mas eu gosto pra caramba dela, ela é muito boa nas coisas que ela faz. Até agora nunca achei nada ruim dela. E eu gosto pra caramba, acho o filme muito bem dirigido. O Robert Eggers, que é o diretor dele, dirigiu A Bruxa também, que é outro ótimo filme, e esse diretor se tornou um dos meus favoritos. Assim, eu achei incrível o filme, eu gostei pra caramba do filme. Um filme longo, com poucos diálogos, com a coloração bem escura, mas que ao mesmo tempo, mesmo eu estando cansado, num horário muito tarde, e assim, me empreendeu do início ao fim. O filme é excelente, assim, pra mim é o melhor filme de 2022. Já eu achei o filme meio mediano, meio, pô, bem desagradável, na verdade bem comum, né? Na verdade, pra ter ideia, mal me lembro desse filme, né? Eu assisti, mas mal me lembro da história. Mas eu sei que tinha a ver com a ideia de Shakespeare mesmo. Inclusive até a gente falou sobre isso, né? Que talvez Shakespeare... porque a história não se baseia no livro de Shakespeare, né? No Hamlet, né? Mas em histórias vikings mesmo, né? Então é provável mesmo que... não, isso aí é fato mesmo, histórico, né? Que o Shakespeare, ele copiava alguns enredos de histórias e tal, para poder criar suas peças, né? Então é provável que ele tenha copiado a do Hamlet, né? A premissa, assim, né? Do Hamlet, de histórias antigas, histórias vikings, né? Dos vikings, dos povos nórdicos, né? Mas o filme, assim, eu achei... mal me lembro, assim, do filme, mas é um filme bem interessante. Bem de ação, né? Nível de ação, né? Eu achei interessante ele. Pois é, agora eu vou pro meu minha última sugestão, que é o filme Fratura. Fracture 2019 é o filme. É um filme dirigido por Brad Anderson, né? Esse filme eu assisti recentemente, embora seja de 2019. E embora ele tenha um aspecto bem comercial, assim, né? Bem filme de suspense, assim, B, né? No meu filme B, suspense. Eu me fascinei nele porque pela questão de tratar da questão psicológica do personagem, né? De discutir a questão do que pode ser real, o que não é real, né? Eu me fascinei demais esse filme, porque você vai torcendo pelo personagem, né? A história é basicamente de um homem que dirige com a sua esposa, tá voltando eu acho que não sei se é Natal, Ação de Graças, não sei. É uma comemoração que ele foi comemorar com os pais da esposa, com a família da esposa. Ele tá voltando de carro. Ele é um cara bem precavido, dirige bem devagar, porque ele já teve um acidente com a esposa anterior. Ele teve uma esposa que ocorreu um acidente, matou ela e um bebê estava na barriga, né? Então ele ficou traumatizado, e agora com essa nova vida, 8 anos depois de tudo acontecer, ele volta para casa. Ele é um cara bem... Ele dirige no limite da velocidade da estrada, né? E todos os carros ficam buzinando para ele e tal.
Enfim, ele para no posto de gasolina e lá ele, enquanto ele se distrai assim, limpando o carro, a sua filha de tipo, alguns anos, acho que tem uns 6 anos por aí, acaba se afastando e acaba aparece um cachorro e ela cai no buraco assim, a menina. Aí, claro, o pai corre pra tentar salvar, tá? E a partir daí a história fica complicada, fica delicada, porque você meio que não sabe o que é real, né? A partir daí, meio que a narrativa se funde com a percepção do personagem, né? Então a gente fica na dúvida, né? O que aconteceu depois daí, né? E o filme vai explorar isso através de e tem um plot twist no final, mas na verdade já meio que fala, assim, né? Talvez ele esteja imaginando tudo, né? Talvez o personagem seja tudo na imaginação do personagem, né? E tem uma cena fascinante, assim, no final, que impactou mesmo o filme, porque o filme constrói toda uma atmosfera, né, melancólica, densa, assim, com uma trilha sonora de piano, assim, muito bonita, assim, né, uma sonata, assim. E no final o personagem aparece uma cena fascinante, assim, do personagem dirigindo o carro com a sua mulher atrás e a sua filha, que ele acabou de salvar porque o hospital, assim que a menina caiu, ele leva a menina para o hospital. E lá no hospital ele acredita que ocorre um sistema de roubo de órgãos, né? Aí ele tenta salvar a filha e a mulher do hospital, lá, que tentam roubar os órgãos dela, né? Hospital, a criminoso e tal. A gente não sabe se isso é coisa da cabeça dele ou de fato é real, né? Só que eu sei que no final aparece ele dirigindo o carro, o retrovisor assim, olhando e conversando com a família dele no banco de trás, né? Aí quando a câmera corta pro retrovisor, mostra o vazio, assim, ele conversando com ninguém, assim, né? E a cena é bem dramática, assim, né? Eu achei fascinante demais. Esse filme foi um filme que surpreendeu, porque eu realmente não esperava muita coisa do filme. E eu fiquei vidrado nele do início ao fim também. É basicamente isso, né? Esse filme que deixa a gente vidrado, né? Eu acho que isso é o foco, né? Por mais que talvez numa segunda assistida talvez não me impacte tanto, mas assim, eu acho importante, me fascinou assim do começo ao fim. O filme, fiquei completamente obcecado, assim, né? E Murat assistiu faz muito tempo, mas você lembra mais ou menos do filme? O que você achou na época? Eu gosto do filme, eu recebi essa indicação pra conferir esse filme na Netflix. Eu assisti, gostei, me surpreendi. Aquele filme tem sua qualidade, mas também tá meio que escondido no catálogo da Netflix. A reviravolta, a revelação do final, eu acho impactante, eu acho muito bem articulada. E eu acho um bom filme, eu acho que é um filme válido. É um dos melhores, assim, que tu falou dessa lista, foi um dos que eu mais gostei. E o último filme da minha lista dos 5 filmes é um filme que me marcou pra caramba e eu achei não faz muito tempo, achei no final do ano passado. Ele estava na minha playlist para assistir durante muito tempo, acabei não assistindo, que é o filme Midsommar. O Mal Não Espera a Noite, tem até um subtítulo, apesar que eu não gosto muito desse subtítulo, que é um filme do Ari Aster. Eu acho que ele é um filme muito bem articulado e eu acho que eu me identifiquei pra caramba. Que basicamente trata assim, de modo geral, tem um casal no filme. E esse casal tá passando por alguns problemas. A protagonista perdeu sua irmã recentemente, perdeu sua família. E ela tá muito mal. Sendo que o seu namorado meio que tá deixando ela de lado. Meio que deixa ela de lado, meio que tratando ela de forma secundária e tudo mais. E ela percebe isso. Só que ela não quer... Ela precisa muito do apoio dele. Ele não dá apoio a ela, tanto é que dá mais atenção aos amigos e tudo mais. Então eles vão fazer uma viagem pra Suécia. Eles fazem faculdade e tudo mais. Se eu não me engano é um mestrado, eu não lembro direito o que eles estão fazendo. Eles vão fazer um trabalho. Eles vão ver um trabalho a partir de alguns cultos, né, de algumas culturas pagãs que existiam lá numa determinada região da Suécia. E eles vão, e a protagonista meio que vai de intrusa. Vai, mas o pessoal meio que não deveria ir e tal, mas ela vai meio que de intrusa. E quando chega lá, eles vão lá, começam a pesquisar e tudo mais, e começa a acontecer algumas coisas bizarras. Algumas bizarrices, assim, sem tamanho. E assim, é muito bizarro o filme mesmo. E algumas cenas são bem impactantes. Tem uma cena no final que eu acho bem impactante, tem outra no meio. E eu acho que a forma como o filme é conduzido, ele é dirigido, assim, ele é meio... Não sei se a palavra seria assustador, mas de ser um terror durante o dia é algo bem diferente. Eu acho muito interessante. E mostra também uma história de redenção da protagonista. Ao final do filme, ela meio que se redime, vamos dizer assim. Ela meio que tá meio que deixada de lado, meio escanteada, e no final ela consegue ganhar um certo protagonismo. Ela consegue ganhar um certo foco que ela não tinha anteriormente. E eu acho muito interessante a jornada dela. Eu acho muito interessante, apesar de não ser o grande foco só a jornada dela, mas eu acho muito interessante como o filme vai conduzindo, vai sugerindo algumas coisas que acontecem posteriormente. Eu acho o filme muito marcante e eu acho que é o melhor filme do Ari Aster. Muito melhor, inclusive, do que Hereditário, que é um filme que eu gosto, mas eu acho Midsommar 1000 vezes melhor.
Esse filme é da 24, né? Ah, 24. A 24, que é uma produtora que tem feito terror bem interessante. Eu me fascinei com esse filme justamente pela questão estilística dele, né? Que quando esses jovens vão pra Suécia, né? Pra esse culto, assim, eles tomam bebidas alucinógenas e a fotografia se altera de acordo com o que eles tomam, né? Há um experimento com a fotografia que eu acho bem fascinante. Isso aí realmente é bonito, mas acho que todo o problema de filme de terror é aquele, né? É basicamente uns jovens, assim, não são lutadores nem nada, nem musculosos, mas, sinceramente, tá lá no grupo onde só tem mulheres e idosos, basicamente isso, assim. E o pessoal consegue ser morto por isso, né? Isso aí dá um pouco de raiva, assim, no filme. Você, caramba, né? O cara foi pego de surpresa por um idoso, assim, que ele deu uma cacetada, né? Não sei, enfim. Acaba que o filme realmente o filme é interessante, né? Você falou aí que é bizarro, né? Mas eu lembro que tem filme bem bizarro que eu já assisti, né? Filmes como Salom, Os 12 Dias de Sodoma, que é o filme do Pasolini, é um filme bizarro também. Só dica de filme bizarro aí. O filme que eu tava tentando lembrar, eu falei pra você, que é um filme A Montanha Sagrada, The Holy Mountain, coisa assim. A Montanha Sagrada, que é do diretor argentino que faz cinema na França, né? Ele é radicalizado na França, que é o Alejandro Jodorowsky, uma coisa assim, né? Esse filme é bem louco, assim, né? Bem bizarro mesmo. Que é um exemplo de bizarrice, é esse, é A Montanha Sagrada. Pesquise. Eu acho que a questão dele é que ele não é bizarro só por ser bizarro. Assim, é um filme mais independente, é um filme comercial que ao mesmo tempo traz bizarrices, entendeu? Ele meio que traz esse equilíbrio de trazer um filme que é popular, mas que ao mesmo tempo traz muitas coisas que não é característica de filmes populares, entendeu? Eu acho que é isso que eu acho interessante, essa mescla que ele consegue fazer, o Ari Aster. Sim, sem dúvida. Midsommar foi uma recomendação do Renilson, um amigo nosso. E realmente vale muito a pena. É um filme que vale muito a pena ser discutido, né? Tem muito a se discutir. A gente não teria tempo assim pra gravar no vídeo longo. Se falar, daria pra gravar esse 40 minutos só de discutindo só sobre esse filme, né? Claro que a gente só tá pincelando um pouco de cada um, né? Pois é verdade. É só dando indicações. Basicamente é isso. Então é isso. Acabou. Esses foram os 10 filmes que nos surpreenderam, né? Me marcaram nos últimos anos. E quem quiser, procure por eles. Acho que vale muito a pena assistir. Suas redes sociais, Morato? O Instagram é Morato Azevedo, o canal no YouTube Morato Azevedo também. Só pesquisar lá e vai me encontrar. 8HT, né? E de 8HT, que é também importante, né? 8HT Produções. Ou 8HT Play também, que é um serviço de streaming que a gente tá testando, né? Pra ver se dá certo. Também tá disponível aí vários filmes gratuitos e curtas também. Pois é, Morato e eu fazemos, pra quem não conhece, fazemos também filmes, somos diretores, fazemos curta-metragens, né? Então, entre no canal da 8HT e procure meu canal também, Leonardo Tamarte. E se inscreva nesse canal se você quer ver mais vídeos falando sobre cinema e assuntos no gerais, né? Se inscreva no canal, dê like e compartilhe o vídeo. Muito bem. Isso aí. Obrigado pela atenção.